possessória. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo de procedimentos especiais aqui no nono período. Nós saímos de uma semana, finalizamos uma semana que vocês estavam fazendo a segunda VA, a prova de vocês, e agora nós faremos uma retomada de conteúdo em relação à ação monitória, toda, tá? Vou fazer de uma forma geral, um pouco mais sintetizada, mas que pegue todo o procedimento, a gente poder fazer essa revisão, e já entrar em um conteúdo novo, que é o conteúdo das ações possessórias. Então, vamos lá. Nós estudamos, pelo menos parte, ou superficialmente, alguns pontos envolvendo a ação monitória, e a gente aprofunda agora nessa revisão e nessa retomada de conteúdo. Há uma ação colocada à disposição de credores que tenham uma prova escrita sem eficácia de título executivo para receberem valores em dinheiro, para exigirem o cumprimento de obrigações de fazer e não fazer, para a entrega de coisa móvel ou imóvel, fungível ou infungível. Então, a gente tem aqui uma amplitude muito grande em relação à ação monitória. Nós não estamos falando apenas de pagamento de valores, por exemplo. Então, existe uma ação que o requisito principal dessa ação é a existência de uma prova escrita sem eficácia de título executivo. Porque se nós temos uma prova escrita com eficácia de título executivo, a gente tem uma ação de execução. Então, toda vez que vocês estiverem atuando em uma situação ou estiverem passando por uma situação em que vocês têm o direito de receber alguma coisa ou exigir o cumprimento de alguma coisa, e vocês têm os dois pressupostos do processo de execução, que é o título e o inadimplemento e título são os principais pressupostos de um processo de execução. O título executivo, ele tem que ser executivo, ele tem que ser execuível. Não é só ter título, ter documento, porque senão a gente não é ação monitória. Vocês optem pelo processo de execução. No processo de execução, vocês não têm discussão de mérito, a princípio. O devedor, ele é citado para quê? Para pagar. Ele é citado para pagar. É claro que no processo de execução, o devedor do processo de execução, ele pode se defender. E essa defesa do devedor no processo de execução, como vocês já estudaram, chama-se embargos à execução. Mas os embargos à execução, apesar de ser uma defesa do devedor, o formato dele é de uma petição inicial. Então, ele tem valor da causa, ele tem recolhimento de custas. Então, existe uma burocracia maior para o devedor se defender de um processo de execução. Agora, quando vocês estão diante de uma situação em que a pessoa tem uma prova escrita, mas sem eficácia de título executivo, porque, repito, se você tem prova escrita com eficácia de título, você faz o processo de execução. Agora, quando a pessoa tem uma prova escrita sem eficácia de título executivo, exemplo, algumas notinhas que o devedor foi lá e assinou, algum recibo, uma nota promissória prescrita, um cheque prescrito, uma confissão de dívida feita num documento, um papel que o devedor foi lá e reconheceu que deve, ou mensagens nas redes sociais, ou por aplicativo de WhatsApp, por e-mails, de pessoas reconhecendo que devem, ou deveriam cumprir alguma obrigação, ou entregar alguma coisa. Suponhamos que eu tenho uma relação jurídica com o Lucas, e eu paguei para o Lucas um determinado valor, e o Lucas foi me entregar um carro. Só que eu não tenho um contrato que pode ser executado. Ele não me entrega o carro. E aqui é um ato de entrega, ou seja, eu paguei e quero receber esse carro, quero receber esse bem imóvel. Eu tenho aqui um documento que comprova que eu fiz o pagamento que eu criei mesmo. E que o Lucas teria que me entregar o veículo no prazo de 10 dias. E ele assinou. Um documento que não pode ser executado, porque não é um título executivo extrajudicial, mas é uma prova escrita da minha relação negocial com o Lucas, sem eficácia de título executivo. É um exemplo. Então, toda vez que nós temos essa prova escrita sem eficácia de título executivo, aqui nós temos uma facultatividade na escolha do procedimento. Ou nós fazemos uma ação monitória, ou nós fazemos uma ação de conhecimento.
Qualquer uma, ação de entrega, ação de cumprimento, de entrega de coisa, enfim, uma ação de conhecimento normal. Se fosse valores, ação de cobrança. Se fosse uma obrigação de fazer, uma ação de obrigação de fazer. Então, é um processo de conhecimento. Então, existe a possibilidade, quando a gente tem essa prova escrita sem eficácia de título executivo, da gente escolher se nós queremos fazer uma ação monitória ou se nós queremos fazer um processo de conhecimento. Então, existe essa facultatividade entre essas duas possibilidades. O que não existe é essa facultatividade entre processo de execução e monitória. Então, se você tem um título executivo, você não faz monitória. Suponhamos que eu tenha feito uma negociação com o Matheus. E vamos supor que eu tenha passado para o Matheus um cheque. Ele me entregou um bem e eu paguei com um cheque no valor de 20 mil. E o Matheus foi lá, depositou o cheque, meu cheque foi devolvido. Ele representou, foi devolvido. Passou um mês. Vamos tomar uma providência judicial agora. Ela não paga. Então, ele tem um título executivo aqui. O cheque não prescreveu, não deu 6 meses ainda. Ele tem uma prova escrita que é um título executivo. Suponhamos que o Matheus pegue esse cheque e não faça o processo de execução e faça a ação monitória. Ele está violando o principal requisito da monitória, porque o requisito da monitória é a existência de uma prova escrita sem eficácia de título executivo. Ele está ajuizando uma ação monitória com a prova escrita com eficácia de título executivo. Então, qual que vai ser a providência judicial quando essa ação chega no judiciário? De plano, vai ser o julgamento sem análise, né, com certeza, por falta de interesse de agir. O juiz vai reconhecer a ausência de pressuposto processual. Por quê? Porque a via que o Matheus optou é a via inadequada. E no processo civil, qualquer ação, não é só no monitório, toda vez que nós optamos por uma via que não é adequada, o processo é extinto por ausência de pressuposto processual e interesse de agir. O interesse de agir não significa vontade de agir. O interesse de agir significa a adequação, a necessidade e a utilidade do Poder Judiciário para uma determinada ação. Então, as coisas são muito bem colocadas aqui. Se você tem título executivo que pode ser executado, ação de execução. Se você tem uma prova escrita sem eficácia de título executivo, ação monitória ou ação de conhecimento. Se você não tem nenhuma prova escrita que seja documental ou que possa ser documentada, então você só tem o processo de conhecimento, porque nem a monitória você vai ter. Por quê? Porque o requisito é realmente essa prova escrita. Sem prova escrita, nós não temos o início de ação monitória. Ah, professora, mas eu tenho uma prova testemunhal. Lá na frente ela pode fazer um depoimento lá. Mas para ajuizar a ação você não tem essa prova escrita. E essa prova escrita vai ser exigida, por quê? Porque já no início do processo, o juiz já vai determinar a expedição de mandado de pagamento. E com certeza o juiz só vai determinar a expedição de mandado de pagamento, ou mandado de entrega, ou mandado de obrigação de fazer ou de não fazer, se ele verificar a existência dessa prova escrita sem eficácia de título executivo. Sem ela, nós não temos ação monitória, tá? Então, nós vimos esse requisito obrigatório da ação monitória e vimos que é uma ação que tem natureza tanto de processo de execução como de processo de conhecimento. Nós vimos que a característica do processo de execução acontece logo no início da ação, com essa possibilidade de se expedir mandados de pagamento, por exemplo, para que sejam feitos em 15 dias. Então, a gente já tem essa característica do processo de execução logo no início. Quando que a gente vê a característica do processo de conhecimento? Se o devedor da ação monitória opõe embargos monitórios. Os embargos monitórios é a defesa do devedor na ação monitória. Existe diferença entre embargos monitórios e embargos à execução? Sim. Os embargos à execução é a defesa do devedor no processo de execução e tem uma forma de petição inicial. Os embargos monitórios é a defesa do devedor ou do requerido na ação monitória.
E não tem um formato de petição inicial, ele tem um formato de contestação. É uma defesa, uma contestação. E essa contestação, ela não se chama contestação, mas ela é muito semelhante, não tem valor da causa, parece uma contestação mesmo. A diferença é que se chama embargos monitórios, a defesa do réu na ação monitória. E aí, quando uma pessoa opõe embargos, nós temos uma mudança de nomenclatura na própria peça processual. Porque quando nós estamos fazendo embargos, quem está opondo os embargos passa a se chamar embargante. Contra quem se opõe os embargos, a pessoa passa a se chamar embargado. É muito importante a gente saber as nomenclaturas das peças processuais, por questão de técnica de elaboração de peça processual. Existe todo um estudo aí em cima dessas técnicas de elaboração de peças, e uma coisa que é cobrada é realmente o uso correto das nomenclaturas. Tem que pensar, nossa, mas isso aí, não, isso aí sim. Pode parecer assim, nossa, mas tanto faz, não. Às vezes a gente pega uma petição inicial, tá? A pessoa se refere ao autor por tantos nomes, não dá nem para saber mais. Começa com o autor, depois passa para requerente, depois passa para reclamante, depois passa para o nome da pessoa, depois volta para autor, enfim. E quando faz o recurso? Porque no recurso é recorrente e recorrido. Às vezes a pessoa faz um recurso, o recorrente, que é o requerido da ação de primeiro grau, fica lá aquela confusão. O recorrente fez isso, isso, isso. O requerido, você não sabe se mais é a mesma pessoa. Então, é bem interessante padronizar a nomenclatura que vocês usam na peça toda. Se vocês estão fazendo uma petição inicial e optaram por utilizar autor e réu, então, utilizem autor e réu até o final. Se vocês optaram por utilizar requerente e requerido, utilizem requerente e requerido até o final, tá? Então, é muito bom a padronização, a uniformização dessa questão de nomenclatura. Mas voltando aqui. Em uma ação monitória, a petição inicial, ela tem requisitos genéricos e ela tem requisitos específicos. Os requisitos genéricos de uma petição inicial da ação monitória são aqueles requisitos do Código de Processo Civil, que estão previstos no artigo 319. O endereçamento, a qualificação das partes, a construção dos fatos, o fundamento jurídico dos pedidos, os pedidos e suas especificações, o valor da causa. O valor da causa na ação monitória é o valor pretendido, o valor que vocês estão pretendendo. Se for entrega de bem, o valor do bem. Se for uma obrigação, o valor que foi contratado para aquela obrigação. Se não tem valor, bom, pelo menos nas obrigações, então joga um valor por estimativa. Tem que ter um valor da causa, tá? Então, em regra, é o valor que vocês estão pretendendo com aquela ação monitória. Então, não é difícil. Quando a gente consegue conhecer a lógica de uma ação monitória, não fica difícil compreender como se elabora uma petição inicial de ação monitória. A indicação das provas que vocês pretendem produzir. Então, vocês vão se lembrar aqui daqueles requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil, que é o artigo que trata especificamente de todos os requisitos de uma petição inicial civil. Agora, por ser de procedimento especial, a ação monitória tem alguns requisitos especiais que vão para dentro da petição. E aqui eu estou me referindo a um requisito muito específico da ação monitória que, além desses requisitos genéricos, o Código de Processo Civil prevê a obrigatoriedade do autor da ação monitória inserir na petição inicial o que nós chamamos de memória de cálculo, que é a mesma coisa que uma planilha de cálculo devidamente atualizada para apresentar para o juízo como que vocês chegaram naquele valor, como vocês fizeram uma correção monetária. Por exemplo, eu devo para o Rafael 55 mil. Isso já tem 8 meses. E aí o Rafael vai fazer a ação monitória, porque ele tem uma prova escrita sem eficácia de título executivo, hoje. Então, quando ele vai fazer essa ação monitória, ele não vai pedir só os 55 mil. Eu devia 55 mil 8 meses atrás. Então, ele vai ter que apresentar um valor atualizado. Então, o que ele tem que fazer? Apresentar na petição essa planilha de como ele chegou naquele valor atualizado. Isso é um requisito específico da ação monitória exigido pelo Código de Processo Civil. Se vocês não apresentarem essa memória de cálculo,
o juiz, na verdade, o código fala em deferimento da inicial. Como o código prevê, não é impossível dizer que não exista algum juiz que já faça o indeferimento da inicial em razão da ausência dessa planilha de cálculo. Agora, seria o mais prudente pedir a emenda, né? A própria lógica do processo civil hoje é tentar salvar o processo a todo tempo. Então, uma extinção já de cara por isso, o indeferimento já inicialmente por isso, é algo que pode ser apresentado, né? Já que apresentou um valor, o juiz pode determinar a emenda no prazo de 15 dias para apresentar a planilha de cálculos atualizada. E aí sim, não apresentando essa planilha de cálculos, aí sim deferir a petição inicial do autor da ação monitória. Mas, enfim, aí nós temos os requisitos dessa petição inicial. Em relação aos pedidos, como eu mencionei para vocês na nossa última aula, nós não temos aqui uma situação de pedidos de processo de conhecimento. Nós temos aqui pedidos muito específicos de uma ação monitória. E a ação monitória tem os seguintes pedidos específicos. Requer a expedição de mandado de pagamento, se nós estivermos falando de valores em dinheiro, requer a expedição de mandado de pagamento em desfavor do devedor, para que o mesmo efetue o pagamento no prazo de 15 dias. Então, isso é uma característica muito grande do processo de execução na ação monitória. Aqui você não pede a procedência do pedido para condenar alguém a pagar o valor da dívida. Isso é ação de cobrança, isso é ação de conhecimento. Na ação monitória, você requer a expedição de mandado de pagamento para que no prazo de 15 dias seja realizado este pagamento. Agora, além dessa expedição de mandado de pagamento, o devedor, ele também vai ser citado para, caso queira, apresentar a sua defesa, os seus embargos monitórios no mesmo prazo de 15 dias. Então, nós temos aqui e o processo vai para o juiz. Quando chega lá no juízo, e o juízo, seja juiz ou juíza, né, no juízo, de uma forma geral, chegou no juízo, na vara civil, e aí o juiz olha e fala assim, não, tudo ok, tem uma prova escrita que sem eficácia de título executivo, eu já vou dar seguimento à ação monitória. Então, vocês pediram a expedição de mandado de pagamento. Então, como vai ser esse despacho aí para vocês lembrarem como que é essa questão da ação monitória? Espeça-se mandado de pagamento em desfavor de, aí coloca o nome do devedor, para que o mesmo efetue o pagamento do valor da dívida no prazo de 15 dias. Caso haja o pagamento da integralidade da dívida, ficará isento de custas e terá uma redução de honorários advocatícios para 5%. Como eu falei para vocês na aula passada, na nossa última aula, na ação monitória, quando o devedor efetua o pagamento integral da dívida, ele recebe um benefício por fazer esse pagamento. Ele vai ficar isento de custas e vai ter uma redução de honorários advocatícios para 5%. Isso é interessante. Se o devedor tem aquele dinheiro, é melhor ele pagar na integralidade, porque ele vai ter esse benefício. Ou seja, ele não vai ter que pagar custas processuais que foram pagas lá pelo autor da ação, e ele não vai ter que fazer pagamento de honorário de 15%, 20%. Vai ser de 5%. Para quem vai fazer exame de ordem e vai fazer alguma prova, para fins de prova, cuidado, porque eu já vi muito pega. Geralmente aparece assim nas provas. Na ação monitória, se o devedor efetuar o pagamento da integralidade da dívida, ficará isento de custas e honorários advocatícios. Não, está errado, tá? Ele ficará isento de custas e terá uma redução nos honorários advocatícios. Não existe a isenção de honorários advocatícios na ação monitória. Só a redução, a isenção é de custas. E aí, foi expedido o mandado de pagamento, o mandado de citação, e chegou para o devedor. Então, o devedor recebeu já esse mandado de pagamento para pagar em 15 dias, mas também ele tem lá, né, o despacho dizendo que ele pode apresentar a sua defesa, que são os embargos monitórios, também no prazo de 15 dias. E aí nós temos a postura do devedor agora. O que o devedor faz diante dessa... Né, como que é o andamento do processo aqui? Qual que é a postura que ele assume? As possíveis posturas e comportamentos do devedor. Primeiro, pagar a integralidade da dívida, se realmente ele deve, pagar a integralidade da dívida e receber aí o benefício da isenção das custas e redução de honorário. Segundo,
é aplicável à ação monitória o parcelamento do artigo 916, que é da execução. Então, quando vocês estudaram um processo de execução, vocês vão se lembrar de um parcelamento previsto no artigo 916, porque a monitória está lá no artigo 700, o parcelamento está lá no artigo 916. Mas esses artigos da monitória fazem menção a essa possibilidade de se aplicar o parcelamento da execução na ação monitória. Então, o devedor olha para a integralidade da dívida e fala assim, não tem esse valor todo para pagar. Mas eu sei que se eu fizer embargos aqui, eu não vou ter defesa e eu posso sofrer uma litigância de má-fé lá na frente por fazer embargos protelatórios. Então, vamos tentar fazer esse parcelamento. O devedor, vocês na condição, se forem advogados, ou vocês na condição de devedores, vocês podem fazer uma petição requerendo a aplicação do artigo 916, requerendo o deferimento do parcelamento previsto no referido artigo. E aí vocês têm que esperar a decisão do juiz, que o juiz tem que deferir. Esse parcelamento ele não é automático, não. A gente pede e tem que ter o deferimento do juiz se vai ser deferido ou não. Uma vez que foi deferido, o devedor ele vai ter que fazer o depósito de 30% do valor da dívida, já inicialmente, e pode ter a sua dívida parcelada em até 6 vezes. Então, eu estou dizendo para vocês, é o parcelamento da execução, que se aplica à ação monitória, tá? A gente fala parcelamento da execução, mas esses dias eu vi uns alunos fazendo uns comentários aqui, eu até cheguei e falei, gente, parcelamento aí não é assim, não. Esse parcelamento de poder pagar 30% da dívida e parcelar em até 6 vezes, só se aplica para execução extrajudicial. Não se aplica para o cumprimento de sentença, tá? Até aparece lá essa ressalva depois, lá no finalzinho, quando a gente estuda o parcelamento. Eu estava vendo aí uns alunos comentando que foi até uma questão de concurso que eles estavam discutindo, que foi proferida uma sentença condenando o requerido a pagar R$100 mil de indenização, e essa sentença tinha sido transitada em julgado, e na fase do cumprimento de sentença, eles entenderam que poderia ser requerido o parcelamento do 916. Aí eu virei e falei, gente, esse parcelamento só se aplica na execução de título extrajudicial e na monitória. Não se aplica na execução judicial, tá? Tô só puxando aí, porque eu já ouvi algumas coisas. Esse parcelamento, ele não se aplica no cumprimento de sentença, não. É só no processo de execução, por título extrajudicial, ou na ação monitória. Ok. Então, vamos supor que o devedor foi lá e requereu esse parcelamento. Foi deferido, ele vai depositar 30% do valor da dívida, vai ter uma atualização, porque aqui não tem isenção de custas e honorários. A isenção de custas, redução de honorários, a isenção de custas e a redução de honorários é só quando há o pagamento integral. Esse parcelamento não permite esses benefícios. Então, vai ser calculado o valor de custa, honorário, e vai ser parcelado em até 6 vezes para o devedor. É outra forma do devedor resolver a ação monitória. Agora, a gente pode estar diante de um caso que o devedor tem defesa. Ele vira e fala assim, não devo, então essa assinatura não é minha, ou essa relação não foi feita comigo. Então, ele acha que ele tem, ou então já paguei. Então, ele tem uma defesa. Se o devedor tem defesa, a defesa do devedor da ação monitória é a oposição de embargos monitórios. Os embargos monitórios, uma vez que os embargos monitórios foram opostos, os embargos monitórios têm um efeito suspensivo. Então, os embargos monitórios suspendem a eficácia da decisão que determinou a expedição do mandato de pagamento. Os embargos monitórios têm efeito suspensivo. Então, eles suspendem a eficácia da decisão que determinou a expedição do mandado de pagamento. Em outras palavras, essa é a frase técnica que a gente tem que saber, porque é a que vem no Código de Processo Civil, mas em síntese, fica tudo paralisado, aguardando o julgamento dos embargos. Então, uma vez que foram opostos os embargos monitórios, suspende a eficácia da decisão que determinou a expedição do mandado de pagamento, o monitório fica suspensa. Nem teve sentença ainda. Aqui o que teve? Teve a expedição de mandado de pagamento. Ó, devedor, você tem 15 dias para pagar. Ou, em 15 dias, você pode opor embargos monitórios. Os embargos monitórios,
não é aqueles embargos de declaração, não. Esses embargos monitórios é a contestação do devedor na ação monitória. É depois que o juiz manda expedir o mandado de pagamento, tá? Deu para compreender? Quando você tiver em dúvida desses embargos monitórios, lembra do procedimento comum e lembra da contestação. É a mesma coisa. Os embargos monitórios é a contestação da ação monitória. É isso. Então, o devedor ele pode se defender. Então, ele opõe os embargos monitórios que vão suspender a ação monitória. Então, quando o devedor ele opõe esses embargos monitórios, o procedimento se torna um procedimento comum, um processo de conhecimento de procedimento comum. Porque vai acontecer o quê? O autor da ação monitória vai ser intimado para se manifestar sobre os embargos. Se for caso, aí o juiz vai sanear o processo. Se for caso de prova oral, vai marcar audiência, até chegar numa sentença, que não tem segredo, porque aqui agora já é procedimento comum. A diferença é que é a sentença, porque a sentença na ação monitória, quando tem embargos, não é dizendo que a ação monitória foi julgada procedente ou improcedente, não é em relação à ação monitória, ela está suspensa. A sentença, quando tem embargos monitórios, é em relação aos embargos. Então, na sentença, o juiz ou a juíza, eles vão ou acolher os embargos ou rejeitar os embargos. Se os embargos são acolhidos, o devedor ganhou. Então, o juiz vai determinar a ineficácia do mandado inicial de pagamento, ou seja, perdeu a eficácia. Por quê? Porque o devedor ganhou, ele provou que ele não tem que pagar. Agora, se o juiz rejeita os embargos monitórios, ele perdeu, o devedor perdeu. Quem ganhou é o autor da ação monitória. Então, essa sentença já é um título executivo que pode já se tornar um cumprimento de sentença. Então, aqui não tem segredo, porque é um procedimento comum, igual vocês já aprenderam lá atrás, é uma sentença de uma ação de procedimento comum. O devedor pode ser revel. Se o devedor for revel, não pagou nem opôs embargos monitórios, automaticamente esse mandado de pagamento já se torna um título executivo e já pode dar seguimento ao cumprimento de sentença. Então, na ação monitória, o que é interessante? Por que ela é interessante? Quando a gente tem pelo menos um indício de que o devedor vai pagar, seja a integralidade da dívida ou seja parcelado, porque se o devedor embarga, apresenta os embargos monitórios e assume o procedimento comum, aí fica muito semelhante à ação de cobrança. Então, a gente vai ver ali e falar, infelizmente, o processo vai seguir normal como um procedimento comum. O interessante da monitória é quando a gente tem... mas quando fazer uma ação monitória? Quando a gente tem aí um indício que pode ter um pagamento já no início, que não daria para fazer via execução, porque a gente não tem um título executivo, mas que também não demoraria tanto a receber ou receber algum bem num processo de conhecimento, porque você tem ali uma possibilidade em 15 dias de já receber esse valor, mesmo que seja parcelado. Considerando o atual contexto de demora processual, é até melhor receber de forma parcelada em até 6 vezes do que aguardar um trâmite processual num procedimento de vara civil. Bom, pelo menos eu entendo dessa forma, a não ser que a pessoa queira realmente deixar o negócio lá correndo. Agora, lembrando que, para a gente poder fechar, tá? E já começar um estudo aqui de possessório. Lembrando que não cabe ação monitória no juizado especial civil. Mas na prática eu já vi. Eu também já vi na prática. Mas aqui a gente já falando de teoria. E nas provas, na teoria, nos enunciados, não cabe ação monitória no juizado especial civil. Então, a maioria dos juízes não gostam de fazer, de aceitar a ação monitória lá, já são indeferidos logo no início. E é por esse motivo que nós não temos com tanta frequência a ação monitória. Muitas pessoas, mesmo tendo a prova escrita sem eficácia de título executivo, preferem colocar a ação no procedimento, no processo de conhecimento do juizado, em razão da ausência de custos iniciais, dessa possibilidade inicial de uma audiência de conciliação, e já colocar no juizado e evitar uma ação monitória. Agora, quando nós estamos diante de um caso, de uma dívida que é superior a 40 salários mínimos, a pessoa tem a prova escrita sem eficácia de título executivo, a chance de nós termos uma monitória é muito grande, porque a execução não dá para fazer. E já que a pessoa vai para o procedimento da vara civil, é melhor já fazer uma ação monitória, que você ainda tem uma chance
de receber aí, no prazo de 15 dias, que não existe na ação de conhecimento, tá? Lembra, e para a gente poder finalizar esse conteúdo, a litigância de má-fé na ação monitória era muito alta. Então, se ficar comprovado que um autor de uma ação monitória ajuizou uma ação monitória sabendo que não deveria ajuizar aquela ação né, caracterizou uma litigância de má-fé, o Código de Processo Civil prevê uma multa alta, 10% do valor da causa. Então, às vezes a gente pensa em pequenos valores, 5 mil, 500 reais é muita coisa de multa, 10 mil, mas quando o negócio sobe aí, você imaginou uma ação aí de 100 mil monitória e uma multa de litigância, 10%, 10 mil só de multa, tá louco. Agora, essa litigância também se aplica para o devedor. Se o devedor da ação monitória, tendo essas possibilidades de efetuar o pagamento no prazo de 15 dias, seja na integralidade, seja de forma parcelada, opõe embargos monitórios só para, a gente vai falar enrolar, mas para protelar, a gente chama de embargos meramente protelatórios, ou seja, claramente ele deve, mas só apresentou embargos para enrolar esse pagamento. Ele também pode sofrer uma litigância de má-fé no percentual de 10% do valor da causa, em benefício do autor da ação monitória. Então, eu falo para vocês, é uma das maiores litigâncias que eu vejo no processo civil. 10% é muita coisa. Geralmente a gente vê multa de 1%, 2%, no máximo 5%. Agora, 10% é muita coisa, tá? Pessoal, alguma dúvida na monitória? Tranquilo, professor. Fechou? Podemos passar para o estudo da posse? Pode sim, professora. Vamos lá, então. Ok? Podemos começar a posse? Sim. Sim? Então, vamos lá. Como eu falei, né? Nossas aulas é assim, por procedimentos especiais, você termina um que tem uma característica e já começa outro que tem uma característica completamente diferente. Então, agora a gente começa, não termina hoje, porque as ações, especificamente os procedimentos, com certeza, a parte processual não vão começar hoje, mas o estudo inicial para a gente poder compreender as ações possessórias e até compreender as três, a gente começa já a fazer hoje, tá? Então, vamos lá. Vamos esquecer um pouquinho a questão de prova escrita sem eficácia de título executivo, expedição de mandado de pagamento, e o fato de posse. Antes de estudar as ações possessórias, nós temos que estabelecer a diferença entre alguns termos do direito das coisas, para a gente poder compreender as ações possessórias. Quem se lembra? Vocês já estudaram o direito das coisas, né? Sim. O que é direito das coisas? O que vocês entendem por direito das coisas? Quando a gente estuda direito das coisas, a gente estuda o quê? Propriedade, posse. Propriedade, posse. Quando eu falo que um instituto ele é um instituto de direito real, o que significa esse direito real? Por exemplo, se eu chegar para vocês e falar assim, a propriedade é um direito real. O que é direito real? Significado de direito real. O direito real é um direito que recai sobre coisa. Tem disciplina, aqui na Univangélica, se eu não me engano, é direito das coisas. Tem outras instituições que se chamam direitos reais. É o nome da disciplina. Então, vocês podem ver a semelhança aqui. Por exemplo, em Brasília tem uma instituição, qual que é o nome da disciplina? Não, estou fazendo direitos reais no direito civil. É a mesma coisa que o direito das coisas. Então, o direito real é um direito que recai sobre coisa. Então, nós temos aqui que, é diferente do direito pessoal. Então, aqui nós temos que estabelecer a diferença entre o que é propriedade, o que é posse, o que é detenção e onde entra o domínio. A gente precisa estabelecer essas diferenças, compreender as diferenças entre esses institutos para a gente compreender as ações possessórias.
Olha, observem bem. Nós estamos estudando ações possessórias. Nós não estamos estudando ações para discutir propriedade. Estamos estudando ações que discutem posse. Então, a primeira grande distinção: existem ações que recaem sobre propriedade e existem ações que recaem sobre posse. As ações possessórias, elas existem para fazer a defesa da posse. Elas não existem para fazer a defesa da propriedade. Se alguém tem interesse em ajuizar uma ação para discutir propriedade ou para reaver a propriedade de um bem, a ação não vai ser uma ação possessória. A ação ela é chamada de ação reivindicatória. Ela não é uma ação de procedimento especial, ela é uma ação de procedimento comum. Então, nós já temos que estabelecer a diferença aqui. Uma ação possessória, ela tem o objetivo de fazer a defesa da posse. Ela não tem o objetivo de fazer a defesa da propriedade. É a primeira grande situação que nós já temos que fazer esse recorte metodológico para a gente poder compreender as ações possessórias. Outra coisa que é muito interessante, a legitimidade ativa de quem vai ajuizar uma ação possessória, ela é, em regra, do possuidor. Se é uma ação possessória, quem pode ajuizar a ação possessória é quem tem posse. É um possuidor, é a pessoa que tem posse do bem. Ah, professora, mas e o proprietário? Ele pode ajuizar uma ação possessória? Existe um entendimento jurisprudencial majoritário de que vai depender muito da posição desse proprietário na relação jurídica. E daqui a pouco nós vamos entrar nesse ponto. Foi uma das questões, foi uma das peças do exame de ordem que eu já vi mais da polêmica há uns anos atrás. Nós ainda estávamos presenciais, então provavelmente aqui, uns 2 atrás, porque tem mais de um ano, né? Provavelmente há uns 3 anos atrás, nós tivemos um caso na prova de processo civil do exame de ordem, que era exatamente uma situação de um proprietário que ia ajuizar uma ação, porque o seu imóvel tinha sido invadido. E muitas pessoas fizeram a ação de reintegração de posse, e a banca lá da FGV não considerou, falou que inicialmente não é possessória, porque é o proprietário que está ajuizando a ação. Então, aqui é uma discussão de propriedade. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado em relação a essa figura do proprietário. Por isso que a gente tem que estabelecer essas diferenças aqui. Então, existe a propriedade, existe a posse e existe a detenção. Vamos falar primeiro desses 3 institutos. A propriedade é um direito real, ela é considerada um direito real sobre coisa própria. Então, eu tenho um bem imóvel e eu tenho um direito real sobre essa coisa. Eu sou a proprietária. Quais são os poderes da propriedade? A propriedade, ela garante ao proprietário os poderes de uso, fruição e disposição do bem. Então, o proprietário ele pode usar, ele pode fruir daquele bem, e ele pode dispor daquele bem. O que é a disposição? Vender, doar, permutar. Então, é o poder de alienação. O que é a posse? A posse não é considerada um direito real. A posse, a definição de posse é: a posse é uma situação de fato, é uma situação fática, é uma situação em que uma pessoa está inserida, uma relação que uma pessoa tem com o bem. Então, é uma situação de fato em que o possuidor possui os poderes como se proprietário fosse, com exceção do poder de disposição. Porque o possuidor ele não pode dispor do bem, ele não pode vender o bem, ele não pode alienar aquele bem. Então, vamos pegar exemplos práticos para a gente poder compreender. Suponhamos que o Mateus ele tenha um apartamento. E o Mateus locou esse apartamento para Maria Beatriz. Então, o Mateus é o proprietário do apartamento, a Maria Beatriz é a locatária. Ela mora no imóvel e paga aluguel para o Mateus. Existe um contrato de locação. O Mateus é o proprietário. A Maria Beatriz é a possuidora. Ela tem a posse do apartamento, a posse direta, inclusive, porque ela está utilizando diretamente o bem. Então, a Maria Beatriz, como ela tem a posse do bem, uma posse legítima desse bem,
porque ela tem um contrato de locação, ela tem o poder de uso do apartamento, pode fruir do bem, ela tem esse poder porque foi conferida a ela por um contrato, só que ela não pode dispor desse bem. Vamos supor que o Rafael chega para Maria Beatriz e fala assim, olha, eu tenho aqui um outro apartamento, faz essa troca comigo, então me vende esse apartamento. Maria Beatriz não tem esse poder de fazer a venda de algo que não é dela. Só o Mateus tem esse poder de disposição, que é o proprietário. Então, os poderes entre proprietário e possuidor, eles se assemelham muito. Porque o possuidor, ele realmente utiliza o bem como se ele fosse o dono. A partir do momento que ela entrou para dentro do apartamento que está locado, o Mateus não pode ficar entrando lá no apartamento, dando ordem, dizendo que não, ele locou, ele passou essa posse para Maria Beatriz para ela poder exercer essa posse diretamente. Então, ela tem o poder de uso, ela tem o poder de fruição, pode fazer o que ela quiser. O que ela não pode? Desvio contratual, de cláusula contratual, por exemplo. Maria Beatriz locou o apartamento para fins residenciais. Aí ela abre uma loja e simplesmente o apartamento virou uma finalidade comercial. Nem dormir lá, ela dorme mais. Ela utiliza todos os cômodos para vender as coisas dela. Ou seja, ela fez um desvio, né, de objetivo do contrato. Isso ela não pode. Agora, se vocês pararem para reparar, os poderes são quase semelhantes. A diferença é que o possuidor não tem o poder de disposição, de dispor da coisa. Só o proprietário tem esse poder. E o possuidor é aquela pessoa que exerce diretamente a posse daquele bem. Então, se a gente parar para analisar aqui nesse contexto, qualquer ato de violação da posse desse apartamento, quem tem legitimidade aqui, primeiramente, é a Maria Beatriz, para ajuizar uma ação possessória, porque quem é a possuidora aqui? Ela. Então, vamos supor que o Vinícius invadiu o apartamento. Simplesmente entrou lá e tomou conta, trocou as fechaduras, Maria Beatriz não consegue entrar, e ele está lá dentro. Quem vai ajuizar, quem tem legitimidade para ajuizar uma ação de reintegração de posse, porque nós tivemos perda de posse, agora a gente vai entrar nesses atos de violação da posse, vai ser a Maria Beatriz, mais do que o Mateus. Porque quem pode fazer a defesa da posse é o possuidor. E nesse exemplo que eu dei para vocês, ela é a possuidora direta do bem. Vamos pegar um exemplo agora com as situações mais comuns envolvendo as ações possessórias, envolvendo áreas rurais. Então, suponhamos que o Clécio tem um sítio, uma fazenda. Então, uma fazenda. Fazendeiro lá, tá uma fazendona. E aí ele fala, não tenho, eu herdei essa fazenda, né, veio para mim, eu não tenho muito interesse em ficar nessa fazenda, não quero deixar essa área improdutiva e quero arrendar essa terra. O que é o arrendamento rural? É como se fosse a locação, só que urbano, só que se chama arrendamento. É um tipo de locação. Então, o Clécio vira para a Vitória fala assim, não, eu tenho interesse, eu vou morar lá, eu vou produzir, eu vou plantar, eu vou criar animais, quero criar gado, ou seja, eu quero fazer tudo lá. A Vitória está toda empolgada lá para virar fazendeira. Aí, o que ela faz? O Clécio e a Vitória, eles celebram um contrato de arrendamento rural. O Clécio continua sendo o proprietário da fazenda, mas a possuidora é a arrendatária, é a Vitória, porque é ela que está usando diretamente, ela tem a posse diretamente dessa fazenda, ela reside, ela planta, ela tem criação de animais, ela até produz, a renda dela vem, né, do que tem ali naquela fazenda. E ela paga mensalmente para o Clécio o valor do contrato de arrendamento. Então, nós temos a figura do proprietário. O Clécio tem o poder sempre, o proprietário sempre vai ter esse poder de uso, gozo, fruição, de disposição. Então, por exemplo, ele, na condição de proprietário, simplesmente chega e fala assim, eu quero vender essa fazenda. Ele pode, porque ele é proprietário. A questão aqui é que ele vai ter que notificar a Vitória, que é a arrendatária dele, e dizer, olha, eu tenho interesse em vender. Já está no caminho, então, olha aí. Já estou vendo você lá fazendo negócio. Ela vira e fala, o que o Clécio tem que fazer? Não, o Clécio quer vender a fazenda. Ele pode, ele é o proprietário. Só que como existe um contrato de arrendamento com a Vitória,
ele tem que fazer o quê? Fazer a notificação para ela e falar, olha, eu tenho interesse em vender, você tem um direito de preferência, você quer adquirir essa terra? Porque ela tem esse direito de preferência. Ela fala, olha, quero, eu tenho condição. Ela fala, não tem condição de comprar essa fazenda de você. Então, ok, fez o direito de preferência, está garantido. Não deu certo, agora ele pode vender para outras pessoas. Pode ser mantido esse contrato de arrendamento com outros proprietários? Podem, se eles tiverem interesse em manter esse contrato com a Vitória, mantém. Se não tiver interesse, então eles vão ter que pagar multa para ela. Enfim, o ponto não é esse da discussão aqui de arrendamento, de locação. É ver quem são as pessoas aqui, né? O que essas pessoas são nessa relação. O Clécio é o proprietário. Ele tem a propriedade, mas ele não tem a posse direta. Ele não está usando a fazenda, o imóvel que é dele. Quem tem a posse direta é a Vitória. Então, a arrendatária aqui é a pessoa que está exercendo a posse direta dessa fazenda que o Clécio é proprietário. Então, a possuidora é a Vitória. Agora, vamos complicar um pouco mais a situação. Suponhamos que a Vitória contrata o Lucas. O Lucas chega lá na fazenda, fala assim, olha, eu estou fazendo um trabalho, eu não tenho onde ficar com a minha família. Será que você está precisando de um caseiro, não? Uma pessoa que fica aqui, que te ajuda, né? Então, tem quase uma relação empregatícia aqui. Um vínculo empregatício. Não quero, eu vou te contratar, vou te pagar tanto, tal, você pode morar ali naquela casa. Então, ela tem um caseiro. Existe um caseiro lá na fazenda. Então, aqui nós temos 3 personagens, 3 figuras. Nós temos a figura do proprietário, que é o Clécio, que não tem a posse direta. Por quê? Porque por um contrato de arrendamento, quem tem a posse direta é a Vitória. Nós temos a figura da possuidora, que é a pessoa que está exercendo a posse do bem, que é a Vitória. E agora ela contratou uma terceira pessoa que está no imóvel. Mas essa pessoa está no imóvel não na condição de possuidor, não tem posse. Ele está no imóvel na condição de detentor. Vocês vão lembrar lá do direito das coisas quando vocês estudaram a figura do detentor, é quem tem detenção da coisa. Então, existe aqui o proprietário, existe o possuidor e existe o mero detentor. Aquela pessoa que tem só a detenção da coisa, o que é o detentor? É a pessoa que tem uma obrigação de zelo e cuidado só. Ela não tem posse. Esse detentor, essa pessoa não tem a posse do bem. Essa pessoa tem a obrigação de cuidar do bem. Geralmente é advinda de um vínculo empregatício ou de uma prestação de serviço. Então, se a gente parar para pensar nessas 3 figuras aqui, só tem uma figura que tem legitimidade para ajuizar a ação possessória, quem tem a posse. Então, observem bem a situação. Suponhamos que essa fazenda do Clécio, ela seja invadida por 100 pessoas. Foi invadida. A Vitória viajando, o Lucas está lá o dia todo, porque ele é o caseiro, vê lá, apavora, meu Deus, o negócio está sendo invadido aqui. A Vitória vira e fala assim, não, vou mandar meu advogado aí para resolver. O advogado vai lá e faz a ação de reintegração de posse no nome do Lúcio. No nome do Lucas. Na hora que ele ajuiza a ação, ilegitimidade ativa na hora. Por quê? Cadê a prova da posse? Aí ele vai lá e apresenta uma carteira de trabalho que ele trabalha lá. O juiz vai olhar e falar, não, isso aqui não é posse. Isso é detentor. Quem tem legitimidade para ajuizar a possessória é só possuidor. E legitimidade ativa. O processo vai ser extinto. Quem tem que ajuizar essa ação possessória? Quem pode defender a posse? Só a possuidora. Nesse caso, especificamente, a Vitória. Então, a Vitória é a possuidora que vai fazer a defesa da posse. Agora, vamos analisar a figura do proprietário. Gente, o Clécio deve estar assim, eu sou dono, não posso fazer nada. Existe o proprietário em 2 cenários. Existe o proprietário que exerce a posse direta da coisa. Vamos supor que ele tem essa fazenda. E, além de ser proprietário, ele mora lá. Então, ele é proprietário e tem a posse direta. Porque a posse, acho que vocês vão lembrar lá no direito das coisas, a posse, ela pode ser tanto direta como indireta. Essa é a posse direta e a posse indireta.
Às vezes o proprietário não está usando o bem, mas tem a posse indireta do bem. Tá, é nesse ponto que está a polêmica. Agora, o proprietário que mora no bem, no seu próprio bem, a jurisprudência majoritária entende que ele tem legitimidade para ajuizar uma ação possessória, porque além de proprietário, ele está exercendo a posse do bem. Até aqui, ok. O problema é quando o proprietário não está exercendo diretamente a posse do bem, ele tem uma posse indireta, porque posse, o proprietário sempre vai ter. A posse é elemento da propriedade. A questão que nós temos que verificar é se o proprietário está exercendo a posse direta do bem ou está exercendo a posse indireta. Nesse exemplo que eu coloquei para vocês, o Clécio é proprietário e não tem a posse direta do bem. Então, a legitimidade seria da Vitória. Mas suponhamos que o Clécio ele fala assim, Mari, eu quero fazer uma ação. Que ação que eu poderia fazer porque minha terra está com 100 pessoas, tomou conta de tudo. Aí é uma ação do proprietário. O proprietário tem uma ação. E essa ação se chama ação reivindicatória. Não é uma ação de reintegração de posse. Não é uma ação possessória. É uma ação que se discute a propriedade. O que o proprietário quer? Reaver a coisa. Por quê? Porque ele teve uma perda de propriedade. Ele não consegue nem acessar a propriedade dele. Então, para os proprietários, a ação para reaver a coisa é a ação chamada ação reivindicatória. Para os possuidores, a ação é a ação possessória. E nós temos 3 tipos de ação possessória. Para os detentores, nenhuma. Só quem tem posse ajuiza ação possessória. Ou vai ser o possuidor direto daquele bem, locatário, arrendatário, ou vai ser o proprietário que tem a posse direta, ou seja, é o proprietário e mora, reside, exerce ou usa, está exercendo diretamente a posse do bem. O proprietário que tem a propriedade e não está exercendo a posse direta do bem, a ele só vai sobrar a ação reivindicatória. E o detentor, nada. O detentor sempre está ali para cuidar do negócio e se não deu conta e resolveu, avisa a possuidora e avisa o proprietário. É isso que ele tem que fazer. Ah, mas nem sei quem é o proprietário. A relação dele com a possuidora, comunicação à Vitória, para a Vitória tomar as providências, porque é ela que tem ali a legitimidade principal para ajuizar essa ação possessória. O Clécio não tem que preocupar com isso, porque existe um contrato de arrendamento e ela, por lei, é a possuidora dessa relação. Até aqui, deu para entender? Vamos lá, vamos por partes. Sim, professora, a explicação foi bem clara. Está claro a diferença dessas 3, né, essas 3 figuras? Lembrando, domínio, né, porque no direito a gente fala muito de domínio. Quem tem domínio? Proprietário. Então, domínio é a mesma coisa que propriedade. Não equiparem domínio à posse e nem domínio à detenção. Domínio é propriedade. A gente até quando vê ações de uso capião, a ação de uso capião é uma ação que visa o reconhecimento da propriedade de uma pessoa que exerceu a posse do bem por muitos anos. E preenchidos alguns requisitos, essa pessoa ela requer a propriedade, a declaração de propriedade. A gente até vê muito nas ações de uso capião um pedido assim, requer a procedência do pedido para reconhecer o domínio. É a mesma coisa que propriedade, tá? Então, não se preocupem muito com a palavra domínio, toda vez que vocês virem a palavra domínio, é a mesma coisa que propriedade. Agora, uma vez analisadas essas três figuras aqui, dessas ações possessórias, proprietário, possuidor, detentor, nós temos que analisar os 3 atos de violação da posse. É nesse ponto que é o ponto mais complexo da matéria, é conseguir compreender a diferença entre os 3 atos de violação da posse. Então, vamos lá. Existem 3 atos de violação da posse que vão ensejar a possibilidade de fazer ação possessória. Existem 3 atos de violação da posse e existem 3 ações possessórias diferentes. Então, para cada ação possessória, cada ação possessória ela tem um objetivo em relação a um ato específico de violação da posse. Quais são esses 3 atos de violação da posse? Esbulho,
esbulho, vocês vão lembrar do jeito das coisas, turbação e ameaça. Então, nós temos esses 3 atos de violação da posse que vão ensejar a possibilidade de uma pessoa fazer uma ação possessória. E como nós temos 3 ações possessórias, para cada ato de violação da posse, existe uma ação possessória específica. Então, vamos compreender primeiro o que é esbulho, depois o que é turbação, depois o que é ameaça. Vamos fazer umas análises aqui para a gente poder compreender a diferença do esbulho, da turbação e da ameaça. Já vou antecipar para vocês. Quando a gente estuda esbulho, turbação e ameaça, vocês vão perceber que na teoria, e até em alguns exemplos, mas mais na teoria, é fácil. Quando eu falar aqui para vocês a diferença entre os 3, vocês vão falar assim, não, mas está fácil, está bem fácil mesmo estabelecer essa diferença aí entre esbulho, turbação e ameaça. Na teoria é fácil mesmo, mas a linha que diferencia esses 3 institutos é muito tênue. Na prática, eu posso garantir para vocês, vocês vão ficar com muita dúvida se o ato é de esbulho, se o ato é de turbação, se o ato é de ameaça. Não em todas as situações, tem situações que são muito claras, mas em algumas situações a gente vai ficar na dúvida sim. Mas diante dessa proximidade dos institutos, por essa diferença ser tão tênue, nós temos aí o direito trouxe uma saída para isso também. Não se preocupe em relação a isso, essa semelhança entre esses institutos. Porque o máximo que pode acontecer é você ajuizar uma ação e o juiz entender que é outra. Você, por exemplo, achar que é esbulho e o juiz entende que é ameaça. Ou então você achar que é ameaça, o juiz entende que é turbação. E aí você pensar, nossa, minha ação vai ser extinta. Não. O direito deu uma saída considerando essa proximidade e semelhança entre esses 3 atos de violação da posse. Então, vamos falar primeiro o que é esbulho. Esbulho significa a perda da posse. É o ato mais grave de violação da posse que nós temos. O esbulho é o ato mais grave de violação da posse, porque o esbulho significa perda da posse. Não teve perda já. Nós não estamos em situações que vão levar à perda. Já aconteceu essa perda. Então, toda vez que a gente vê uma situação de invasão, foi o exemplo que eu dei. A fazenda foi invadida por 100 pessoas. Já houve a invasão. Ou seja, aquela parte, ou toda a fazenda, ou aquela parte que essas 100 pessoas estão, essa parte se tornou inacessível. Muitos doutrinadores civilistas gostam de definir esbulho, além de perda da posse, colocar uma característica de o esbulho torna a área inacessível pelo possuidor. Ou seja, houve uma perda da posse tão complexa que acaba que o possuidor não tem acesso àquela parte que foi esbulhada, ou então a integralidade, porque às vezes o esbulho é total. Então, nesse ponto, eu quero fazer uma diferenciação entre esbulho parcial e esbulho total. Então, é possível que tenhamos a perda total e a perda parcial da posse. Imaginemos a seguinte situação da fazenda. Suponhamos que as 100 pessoas que tenham invadido, elas invadiram uma parte da fazenda muito grande. Essas pessoas não chegaram na casa, essas pessoas não chegaram no pasto, não chegaram nas plantações, essas pessoas invadiram uma parte da fazenda que não estava sendo utilizada. Ou seja, a Vitória consegue acessar a casa, ela consegue acessar pasto, consegue acessar algumas plantações, ela não consegue acessar uma determinada área que está invadida. Nós temos aí um esbulho que chamamos de esbulho parcial. É uma perda parcial daquela parte da posse, daquela parte daquela determinada área. E nós temos um esbulho total. Pode ser que essas 100 pessoas entrem na fazenda, ocupem a casa, fecha tudo, lacra tudo, coloca arame, coloca gente armada do lado de fora, ninguém consegue, enfim, está lá dentro, montou acampamento, nenhuma área está acessível, a gente tem um esbulho total, teve uma perda total da posse. Então, esbulho é perda.
Então, fica muito claro para nós, né? Se realmente teve uma entrada ou se a pessoa não tem acesso àquela determinada área, seja total ou parcial, nós estamos diante de um ato de violação da posse que se chama esbulho possessório. Vamos falar agora de outro ato de violação da posse, depois a gente vai fechar com o terceiro. Eu não queria falar da turbação agora, eu quero falar, explicar para vocês, porque eu falei o ato mais grave. Vamos falar o ato mais leve? Por quê? Porque os atos de violação da posse é como se fosse uma gradação aqui. Ameaça, turbação e esbulho. A turbação ela é um ato intermediário. Ela não é ameaça, mas também não teve perda. Então, como ele é intermediário, vamos falar da ameaça primeiro. O que é essa ameaça? A ameaça, ela configura um justo receio de que vai ocorrer a perda da posse. Então, a ameaça é aquele justo receio, um justo receio. Quando a gente fala de justo receio, receio é medo. É aquele medo justificado. Existe uma justificativa para aquela pessoa ter medo. Então, é um justo receio que o possuidor tem de ocorrer uma perda de posse. Então, se a gente parar para observar, não ocorreu perda ainda, porque se tivesse ocorrido perda, seria esbulho. E o que nós temos aqui? Nós não temos atos concretos que foram praticados. Na verdade, algumas situações aconteceram que despertaram no possuidor um justo receio de que algo vai acontecer. É ameaça, a pessoa se sentir ameaçada, é isso. Então, a gente tem aqui, às vezes, um campo mais abstrato, se a gente parar para reparar. Vou pegar um exemplo para vocês que aconteceu aqui no estado de Goiás. Não sei se vocês se lembram, na estrada para Brasília, no caminho para Brasília, quando a gente indo, né, daqui para Brasília, do lado esquerdo tinha vários acampamentos dentro de uma área que tinha sido invadida, ficou muito tempo ali. E eu me recordo que quando teve aquela invasão, que aquilo lá é um esbulho, quando teve aquela invasão, a televisão foi lá tentar entrevistar o pessoal e saiu nas redes sociais, muitos jornais, não tinha assim redes sociais hoje tão, né, uma velocidade impressionante, mas a televisão foi lá e depois saiu em jornal, na mídia impressa. E aí o entrevistador chegou lá num representante, e esse representante lá do movimento foi conversar lá e falou o seguinte: não, já tem 20 dias que nós ocupamos essa área, nosso objetivo, essas áreas que não têm produção, é a função social da propriedade, apresentou seus argumentos, e aí ele virou e falou o seguinte, olha o ponto que ele falou: nós já invadimos essa área aqui, nós vamos deixar essa área produtiva e o nosso objetivo é entrar em todas as áreas vizinhas aqui na região. Então, vamos supor que o Thaliton seja possuidor de uma fazenda do lado ali. E isso sai na televisão, isso sai em tudo quanto é lugar. Ou seja, ele ouviu da própria boca do povo lá que está invadindo que o objetivo deles é entrar em todas as áreas vizinhas. Então, observem que nada concreto aconteceu ainda, mas o Thaliton, com certeza, ele tem um justo receio de que possa ocorrer uma perda de posse. Ele se sentiu ameaçado em sua posse. Vamos pegar agora exemplos das doutrinas, tá? E situações que caem na prova, você peguei um exemplo real. Eu vou pegar situações muito semelhantes para vocês verem, né, a proximidade dos institutos. Vamos imaginar a fazenda aí do Clécio. Vamos supor que o Clécio, ele não arrenda a fazenda dele. Ele deixa a fazenda lá e ele vai para lá todo final de semana. E ele chega lá na sexta-feira. Chegar na sexta-feira, vou fazer minha festa, fazer uma festa aqui nessa fazenda. E aí o Clécio, quando ele chega na fazenda, que ele olha assim, bem na cerca, ele vê trator, material de acampamento, cerca, bem próximo ali, mas do lado de fora. Não está dentro da propriedade dele. E ele é possuidor também, porque ele não arrendou para ninguém, ele exerce a posse direta. Ou então ele é possuidor. Ele chega lá e vê trator, parece que vai acontecer alguma coisa. Ele fala, o que é isso aqui? A sensação que tem é que vão derrubar a cerca dele, vão invadir aquilo ali, vão montar acampamento, só que não tem ninguém ali. Tá lá, só os equipamentos. E do lado de fora, não tem nada dentro da propriedade dele. Não tem nada dentro da fazenda. Ele não pode nem falar que a área está inacessível. Ele não vê ninguém, só vê aqueles equipamentos bem rente ali
acerca da área rural dele. Ele se sente ameaçado? Ou seja, não tem nada dentro, nada foi feito ainda, mas já tem uma movimentação ali de que parece que vai acontecer alguma coisa. Então, o Clécio, ele tem o quê? Um justo receio de perda de posse, seja total ou parcial. Ele se sentiu ameaçado. Ele, na hora que ele viu aquilo ali, ele tem aquele sentimento. Eu estou me sentindo ameaçado em relação à minha fazenda. Né? Pode acontecer alguma coisa, não sei de onde, não estou vendo ninguém, e tudo do lado de fora, não tem nada do lado de dentro. Vamos imaginar mesmo. Deu para entender o que é ameaça? Deu para compreender o que é o esbulho? E deu para compreender o que é a ameaça? Esse justo receio que um possuidor tem, que pode levar a uma perda. Então, aqui dá para ver a diferença. Só que existe um terceiro ato de violação da posse, que se chama turbação. E a turbação, ela é intermediária. É aí que está o problema. Por quê? A turbação, para quem está anotando conceitos, depois vocês estão olhando na doutrina, mas a gente vou falar o conceito para vocês, são atos de violação, atos concretos, tá? São atos concretos de violação da posse, atos concretos de violação da posse, que não geraram a perda, mas que já saíram do campo da ameaça. Os atos já saíram, não configuram uma simples ameaça, já saíram do campo da ameaça, não chegaram na perda, mas já saíram do campo da ameaça. Então, são atos intermediários, e são atos concretos. Então, vamos pegar o seguinte exemplo. Suponhamos que o Clécio chegue lá na fazenda dele, passar o final de semana, e esses equipamentos estão dentro da fazenda dele. Já derrubou uma cerca, já colocou um trator ali dentro e colocou um monte de arame já, uns materiais que parece que vão levantar um acampamento, não tem ninguém lá. Então, ele consegue entrar, ele consegue ir lá ver, mexer, mas já teve um dano, né, porque derrubou a cerca. A área não teve perda de posse até agora. Até agora não, mas tá isso aqui para acontecer essa perda. Mas se vocês pararem para reparar, já saiu do campo da ameaça. Já está dentro da área. Está dentro da fazenda. Então, ali, o momento para gerar a perda está isso aqui. Atos concretos já foram praticados. Já teve uma derrubada de alguma coisa, já teve uma colocação de equipamentos. Vocês têm uma casa. Vocês chegam na casa de vocês, não sei se vocês estivessem aqui hoje, na sala de aula. E vocês voltam para a casa de vocês. Quando vocês voltam para a casa de vocês, vocês observam que o vizinho, ele está colocando areia ou algum outro tipo de coisa na calçada de vocês. Coisas que parece que vai ter uma reforma. E ele começa a dificultar o acesso. Vocês sabem bem o que ele quer. O que é isso aqui, gente? Ou vocês estão querendo estacionar com o carro e ele colocou ali algumas coisas que está impedindo o acesso, alguma coisa assim. Ou então vocês têm ali um lote, não sei se vocês têm um terreno. E aí, vocês passando lá na porta do terreno, comprei um lote, não vou construir agora. Quando vocês passam na porta do terreno de vocês encontram uns materiais, parecendo um material de construção. Aí vocês tomam conhecimento que um dos moradores da região está ali colocando os materiais de construção, você não sabe muito bem qual que é a intenção ali. Então, vocês conseguem até entrar no lote de vocês. Só que alguns atos estão acontecendo ali que você não sabe muito bem o que é. Será que ele está querendo usar? Ou então o vizinho está fazendo uma reforma e será que ele vai derrubar o muro, vai chegar a casa dele para cá? Então, a gente não sabe muito bem o que pode acontecer. Olha, quando a gente estuda os três, olha como que na prática, até os exemplos que eu dei aqui para vocês, como que na prática, às vezes a gente pode confundir um pouco, talvez nem tanto, o esbulho. Eu não vou dizer que essa confusão possa ser em relação ao esbulho. O esbulho é perda.
Mas observem como que a ameaça, em algumas situações, ela pode ser semelhante à turbação. O que se afeta? Porque, vejam bem, existem 3 ações possessórias, só 3. Não tem como nós fugirmos dessas possibilidades. Então, nós só temos 3 ações possessórias. Então, as ações possessórias podem ser a ação de reintegração de posse, a ação de manutenção de posse e o interdito proibitório. Algumas pessoas chamam de interdito proibitório, alguns doutrinadores, eu não entendi por quê, não tem nenhum acento, mas enfim. Só tem essas 3. As ações possessórias, ou vai ser a ação de reintegração de posse, ou vai ser a ação de manutenção de posse, ou vai ser o interdito proibitório. Vou mostrar para vocês essas 3 ações aqui. Esse material não está no AVA ainda. Logo eu coloco lá, semana eu coloco lá para vocês, que é o material que a gente vai usar na próxima aula. Então, nós temos essas 3 ações possessórias. Existem ações que não são possessórias. Isso a gente vai falar na próxima aula. Por exemplo, tem uma ação que ela tem até o nome posse no nome dela, mas ainda não é considerada uma ação possessória. Não sei se vocês já ouviram falar da ação de emissão de posse, emissão na posse. Ela não é uma ação possessória. A ação reivindicatória também não é uma ação possessória. Nós só temos 3 mesmo. Então, não tem como fugir. Se vocês forem ajuizar uma ação possessória, vocês vão cair nessas 3. Ou vai ser um caso de reintegração de posse, ou vai ser um caso de manutenção de posse, ou um caso de interdito proibitório. O interdito proibitório confunde, né? Porque ele não tem a palavra posse nele. As outras ações têm a palavra possessória na frente. O interdito proibitório não tem. Então, a ação de manutenção de posse, ela é utilizada quando ocorre atos de turbação. Então, da mesma forma que existem 3 atos de violação da posse, existem 3 ações possessórias, uma para cada ato. A ação de manutenção de posse, ela é a ação que é utilizada para casos de turbação. Então, se vocês estão entendendo que está acontecendo uma turbação, atos de turbação, ou seja, não teve perda, mas já saiu do campo da ameaça, vocês vão ajuizar uma ação de manutenção de posse. Se vocês estão entendendo que o caso é um caso de ameaça, não, isso aqui é uma ameaça, não aconteceu nada ainda, muito menos a perda, então é ameaça. Se vocês entendem que é caso de ameaça, a ação que vocês vão fazer é a ação de interdito proibitório. Então, a ação de interdito proibitório é para situações de ameaça à posse. E nós temos, por fim, a ação às vezes mais utilizada nas ações possessórias, que são as ações para aqueles casos em que há a perda da posse. Então, quando nós temos a perda da posse, que nós chamamos de esbulho possessório, a ação possessória vai se chamar reintegração de posse. Então, a gente só faz a ação de reintegração de posse quando ocorre a perda da posse, que é o esbulho possessório. Então, vocês podem observar até pelo nome. Ação de reintegração de posse. Já teve a perda. Vocês vão pedir o que no processo, na ação? Para serem reintegrados numa posse que estava perdida. Então, você quer ser reintegrado naquela posse que você perdeu. A ação de manutenção de posse. Atos concretos já foram praticados, então eu quero ser mantido na minha posse. Eu não perdi posse ainda, então eu quero ser mantido na minha posse. E em situações de ameaça, eu tenho justo receio que eu vou perder a minha posse e quero evitar essa perda. Então, o pedido do interdito proibitório da manutenção de posse vai ser o mesmo, só vai mudar a ação. Porque a pessoa ainda está no campo da ameaça. E estando no campo da ameaça, ela também quer ser mantida na posse. A mudança aqui que a gente vai ter é o quê? Que na reintegração de posse, a gente vai pedir o quê? Além da reintegração da posse, a desocupação do imóvel. Então, a gente pede lá, requer a procedência do pedido para que o requerente seja reintegrado na posse diante da ocorrência de esbulho possessório, com a imediata desocupação do imóvel onde houve o esbulho. Então, a gente pede tem esses 2 pedidos aí na reintegração de posse. Então, vocês viram
que existe aí toda uma diferença entre esses três institutos? Dentro da teoria, deu para vocês compreenderem essas diferenças? Vamos lá. Não é possível que não tenha nenhuma dúvida até aqui. Por enquanto tá tranquilo, professora. Eu consegui compreender. Vocês conseguiram compreender os três atos de violação da posse? Que existem três ações possessórias. Para cada ação possessória, nós temos ela é para cada ato de violação da posse, existe uma ação possessória bem específica. Deu para compreender isso aí? O interdito é para ameaça? O interdito é para ameaça. Tá. A reintegração de posse é para caso de esbulho. A manutenção de posse para casos de turbação. E o interdito proibitório para casos de ameaça. Ok? Professor, eu só fiquei um pouquinho confuso aqui com relação só à turbação, que eu não entendi um pouco muito bem. Você não entendeu o conceito, exemplos? E no exemplo, o conceito ficou uma parte meio entendida e outra parte não. Vamos lá, vou voltar na turbação aqui. Se você entendeu a ameaça e o esbulho, você vai entender a turbação na teoria. O problema vai vir na prática. Mas nos exemplos. A turbação, o que acontece na turbação? Na turbação, atos concretos já ocorreram, que já saíram do campo da ameaça, porque na ameaça nada concreto aconteceu ainda. Atos concretos já aconteceram, que já saíram do campo da ameaça, mas que ainda não levaram à perda da posse. Por isso que eu gosto muito de usar o exemplo dos equipamentos que estão fora da área e dentro da área. Se esses equipamentos estão fora da área, não tem nada concreto dentro do imóvel. Só um justo receio de que vai acontecer alguma coisa, se ameaça. Mas você chega no seu imóvel, você é possuidor, e você encontra um muro derrubado, ou então cerca, né, todo arrebentado. E esses equipamentos dentro da área que você é possuidor, atos concretos começaram a acontecer. Então, se você parar para observar, Matheus, a gente está diante de uma situação que parece uma linha do tempo aqui. Parece que primeiro começa com ameaça, logo já pode passar por uma situação de turbação e já virar um esbulho. Mas, na verdade, às vezes a gente tem só uma situação de ameaça. A pessoa simplesmente está ali ameaçando invadir, mas não invade. Ou então você tem alguns atos de turbação que não vão para frente, fica no ato da turbação. Ou então, do nada, quando você vê o negócio já está invadido. Ou seja, a pessoa pulou as fases, né? Não teve nem ameaça, nem turbação, quando ele entrou no imóvel e tomou conta de tudo. Mas se você parar para pensar, parece uma linha do tempo aqui. É como se fosse uma cronologia de ocorrências de violação da posse. Primeiro começaria com ameaça, depois atos concretos começam a ser praticados e de repente a gente perdeu a posse. Deu para você compreender aqui que ela é uma situação bem intermediária? Porque Sim, já saiu da bom. ameaça e não chegou na perda. Entendi. Ótima explicação, professor. Agora, o ponto disso é da prática, pô. O problema está na prática. Lembra que eu falei para vocês que hoje, durante a aula, eu falaria um caso, aí eu vou pedir para vocês, povo, vocês estão aí, quem não está se manifestando, manifeste, vai para o chat, alguma coisa aí. Eu já falei para vocês, né, que às vezes eu vejo muitos alunos assistindo a aula, eles colocam o celular, que o povo faz isso comigo, fica lá, deixa o celular assim do lado de longe, eu estou ouvindo a professora falando lá do outro lado, a pessoa está com o celular lá do outro lado, coitada da professora, ele está lá falando, geralmente são aula de sexta-feira, eu falo, Jesus. Povo, presta atenção no que eu vou falar agora. Nesse caso aqui, quero saber a opinião de vocês. Não se preocupem em dar a resposta no chat. Já vou afirmar para vocês que não tem uma única resposta para essa pergunta. O que vocês falarem pode estar certo. Olha esse caso aqui. Esse caso é um caso que é usado no Brasil todo e até fora, para demonstrar o quanto, às vezes, esses atos de violação da posse, eles têm conceitos distintos,
Mas como que na prática esses atos podem se aproximar muito? Vamos imaginar uma seguinte situação. Imaginem que vocês têm um sítio. Área pequeno. Então vocês são possuidores de um sítio. São possuidores de um sítio e no final de semana vão passar o final de semana no sítio. Vocês estão lá com a família de vocês. De repente vocês chegam de longe, vocês vão chegando assim, próximo ao sítio. Quando vocês olham, tem uma pessoa na porta, do lado de fora, eu não estou falando que tem do lado de dentro, do lado de fora do sítio, que vocês são possuidores, tem uma pessoa com uma espingarda na mão, na porta, do lado de fora. Vocês observam e vocês não conseguem achar nada alterado dentro do sítio. Realmente não tem nenhuma alteração. Ninguém invadiu, não tem equipamento, não tem destruição, não tem nada. Lá dentro está intacto. Vocês conseguem ver, está tudo do jeito que vocês deixaram. Mas na porta, na entrada, tem uma pessoa com a espingarda olhando para vocês. Desse jeito, espingarda. Aí agora eu jogo a bomba para vocês. Eu vou fazer a seguinte pergunta. Vocês entendem? Vocês não conseguem entrar. Tá, vamos lembrar aqui. Mari, tem aquela situação da legítima defesa da posse, lá do direito civil. Ou seja, a pessoa, o possuidor, ele, uma vez que está tendo algum ato de violação da posse, ele tem a legítima defesa da posse, se ele quiser ir lá fazer a legítima defesa, ele faz. Tá, não estou colocando essa situação. Vamos descartar essa situação do direito civil e vamos voltar para as ações possessórias. Vocês não querem exercer a legítima defesa da posse. Porque tem, às vezes, alguém da sala vira e fala assim, eu vou descer do carro, vou dar tiro para cima, vou enfrentar, vou fazer o que for. Não, não é isso. Vamos analisar no campo processual aqui. A pessoa está lá armada na porta. Vocês não estão conseguindo entrar. Vou perguntar para vocês. O que vocês acham que é isso? Ameaça, turbação ou esbulho? Porque a resposta de vocês vai afetar diretamente a ação. Que é a ação que você faria. Porque se você fala que é ameaça, você faria o interdito proibitório. Se você fala, não, eu acho que isso aqui é turbação, você faria uma manutenção de posse. Ou então você fala assim, não, isso aqui para mim já é esbulho. Não consigo nem entrar na área. Perdi. Você faria uma reintegração de posse. Mas observem que não tem nada lá dentro. Ninguém invadiu nada. A área está dentro do jeito que vocês deixaram. Mas tem uma pessoa armada na porta. Armada mesmo. Ninguém passa ali sem levar uma bala. O que é isso? Ameaça, turbação, esbulho. Ó, já vi aqui. Eu não vi esbulho ainda. Um dos conceitos de esbulho é a inacessibilidade da área, viu? A área se tornou inacessível. Vocês vão achar esse conceito por aí. Vocês vão fazer uma manutenção de posse? As pessoas vão ficar lá? Você consegue entrar lá para passar o final de semana? Mas pelo menos apareceu duas aqui, ameaça e turbação. Alguém acha que é esbulho? Ó, professora, não consigo nem entrar na área, uai. Não precisa ter invadido, eu não consigo entrar na área. Vou enfrentar a pessoa armada? Não vou acessar meu... Não estou exercendo, não vou conseguir exercer a posse. É esbulho. Ó, oscilou aí entre turbação e ameaça. Algumas pessoas respondem esbulho. Então, às vezes, tem lá os entendimentos. Cada um vai ter um entendimento em relação a isso. Esse é um dos poucos exemplos que nós temos nas ações possessórias, que é um exemplo, na verdade, não tem resposta correta para isso. Eu vou dizer como que se resolveria essa situação juridicamente, mas não tem uma resposta correta para isso. Porque esse caso é um caso que vai despertar em cada um tipo de sentimento. Então, eu vou ter uma reação se eu chegar na porta de um sítio e ver uma pessoa armada. O Matheus vai ter outra, o Rafael vai ter outra, a Maria Beatriz outra, a Vitória, a Cássio, o Vinícius, o Lucas, o Thales, o Matheus, o Luiz Gustavo, o Clécio, cada um vai ter uma reação aqui.
Ou a pessoa vai se sentir ameaçada, como eu vi aqui, ou alguém vai falar, não, isso aqui já saiu do campo da ameaça. Isso aqui já é uma turbação, né? Um ato concreto aqui praticado. Então, outra pessoa chega e fala assim, gente, isso aqui já deu perda. Quem que vai entrar nessa área? Nós perdemos a posse. Então, isso vai dar uma discussão. Se a gente tivesse aqui presencialmente nessa sala de aula, geralmente como acontece, com 50, 60 pessoas, isso aí é as mais opiniões diversas aqui, cada um discutindo uma coisa aqui. Agora, olha só, esse caso, ele é muito utilizado para demonstrar como que na prática esses atos de violação da posse são próximos. Mesmo com conceitos tão distintos, eles são próximos e é possível, sim, uma pessoa achar que é um ato e o juiz entender que é outro. Vamos supor que quem falou que é ameaça faça um interdito proibitório. Quando chega lá na vara civil, o juiz fala assim, olha, trata-se de ação de interdito proibitório proposto por quem achou que era ameaça, em desfavor de, conseguiu lá os dados daquela pessoa, pelo menos o nome, né? Nem que seja situação por edital, tem um réu. Aí o juiz vai e coloca assim, em que pese a autora alegar que se trata de ameaça, entendo que se trata de ato de turbação. Assim, receba a presente ação como manutenção de posse. Ou seja, ele não pediu para emendar. Então, essa possibilidade do juiz receber uma ação possessória pela outra, nós chamamos de fungibilidade das medidas possessórias. Isso existe, graças a Deus. Vou até anotar aqui para vocês. Fungibilidade das possessórias. Fungibilidade das possessórias. O que é a fungibilidade das possessórias? É a possibilidade do juiz receber uma ação possessória pela outra. Porque existe uma divergência de interpretação se trata de ameaça, turbação ou esbulho. Quando a gente começa uma aula de possessória e a gente fala, existe uma fungibilidade das medidas possessórias, a primeira reação que a gente tem é pensar assim, nossa, mas para que tem fungibilidade? São coisas tão diferentes, são atos de violação da posse tão diferentes, em termos conceituais são. Mas em termos práticos, vocês podem se deparar com situações que vocês ficarão na dúvida de qual ato de violação da posse se trata. E se você faz uma ação e o juiz recebe e entende que é outra, ou outra situação. Quando o Matheus fez a pergunta da dúvida da turbação, eu até falei para vocês que como que uma ameaça pode se tornar uma turbação e um esbulho muito rápido. Então, suponhamos que começou com a ameaça e vocês fizeram interdito proibitório. E aí, de repente, nesse intervalo de tempo entre organizar, montar o processo, ajuizar a ação e ir concluso para o juiz, houve uma invasão. Ninguém vai precisar refazer a ação. Ou, se for uma ação de conhecimento público, uma área muito grande que foi invadida, só tem uma televisão, por exemplo, o juiz tomou conhecimento, em que pese o autor ter ajuizado a ação de interdito proibitório em razão da ameaça, atualmente se caracteriza uma situação de esbulho. Recebo a presente como reintegração de posse. Então, vocês informam. Enquanto o processo está ali, concluso, né, aquela fase de ajuizamento para conclusão, virou esbulho, coloca a petiçãozinha informa. Excelência, a ação foi ajuizada, assim ocorre que já houve a invasão do imóvel, tal. Ele vai receber, não precisa ajuizar uma outra ação. Então, isso é a fungibilidade das possessórias, tá? Essa possibilidade de receber uma possessória como se fosse outra ação. Alguma dúvida? Professora, com relação à celeridade processual, tem alguma particularidade dessas ações por ser algo assim urgente? As liminares, Maria Beatriz, o que torna uma ação possessória de procedimento, primeiro essa fungibilidade, se você parar para pensar, é para garantir uma celeridade. Vamos supor que você fez uma ação de reintegração de posse e o juiz entende que é turbação. E aí seria uma demora muito grande você fazer uma outra ação. Então, essa possibilidade dele receber essa ação por outra, já entra na questão da celeridade. Agora, estamos diante de situações urgentes aqui. Quando estamos diante de situações urgentes, o que nós temos no direito processual civil são as liminares. E nas ações possessórias de procedimento especial, nós temos as liminares possessórias.
Ah, mas por que eu estou falando nas ações possessórias de procedimento especial? É porque tem ação possessória de procedimento comum. Se ela for de procedimento comum, a gente tem as tutelas de urgência do Código de Processo Civil. Se elas forem de procedimento especial, a gente tem as liminares. E as liminares possessórias são muito rápidas e muito desburocratizadas. São as únicas liminares do processo civil, e a gente costuma falar tanto, né, de periculum in mora e fumus boniuris, são as únicas liminares do processo civil que você não precisa provar o periculum in mora e o fumus boniuris. Basta você provar a condição de possuidor do autor da ação e o ato de violação da posse. Você já consegue essa liminar possessória rápida, tá? Ok? Ok? Deu para entender? Sim, professora. Gente, alguém tem mais alguma dúvida? Como que tá? Tá conseguindo compreender bem até aqui? Porque na próxima aula a gente vai entrar no procedimento das possessórias, aí já entra o uso capião como matéria de defesa, aí vai aprofundando mais. Mas esse conhecimento inicial, tá. O importante é compreender até aqui esses institutos iniciais, porque na próxima aula a gente já vai entrar no procedimento das ações, quando uma possessória de procedimento especial, quando uma possessória de procedimento comum, como que a uso capião pode ser alegada em matéria de defesa, pode-se pedir uso capião em ação possessória, enfim, tem muitos desdobramentos em relação à ação possessória que a gente tem que ver na próxima aula, mas para a gente compreender a possessória, as ações possessórias, a gente tem que compreender esses institutos iniciais aqui, ok? Sem dúvidas? Ok, então, não tendo mais dúvidas, a gente encerra a aula de hoje. Quero agradecer a presença de vocês. Fala para o povo ir para a aula, viu? O Zoom, a gente tirou a frequência aqui, tá? Depois que a gente entra aqui, fala para o povo que eu não preciso da chamada para ficar fazendo aqui, eu nem sei para que vai chamada. É só entrar aqui e puxar o relatório de presença, que tem a hora que cada um entrou, quem saiu, depois entrou, quanto tempo a pessoa ficou. Um dia eu mostro para vocês, compartilho a tela aqui. De cada aula tem lá o relatório das pessoas, quanto tempo as pessoas ficaram. Enfim, fala para o povo vir para a aula. Hoje tem só 12 pessoas, a turma é grande. Senti falta do povo aqui. Ok? Tá que eu tô com saudade. Ok, professora. Gente, bom restinho de noite para vocês, boa semana, começamos a semana agora praticamente, boa semana e nos encontramos na próxima terça-feira, tá? Boa noite, professora. Obrigada. Boa noite, professora. Obrigado. Até a próxima aula. Na próxima aula. Boa noite. Boa noite.